Olá! Sejam todos muito bem-vindos à nossa apresentação de TCC. Espero que estejam todos bem, tá? E vamos iniciar a nossa apresentação. Bom, o tema do nosso trabalho é próteses sobre implantes cimentadas versus parafusadas, revisão de literatura. Os componentes do nosso trabalho são Laisa Santana Lupe, Larissa Militão Sarti e Rosana Pirchner Alvarenga. Nossa professora orientadora é a Heloísa Navarro e o curso ao qual nós estamos realizando esse trabalho como conclusão de curso do curso de odontologia do Centro Universitário FAESA. Bom, gente, a prótese sobre implante, atualmente, ela é um método que tem sido muito utilizado para a gente estar reabilitando os nossos pacientes. Seja quando esses pacientes eles apresentam a falta de um elemento dentário, ou quando esses pacientes apresentam falta de vários elementos dentários. As próteses sobre implante hoje, elas apresentam um custo acessível, quando a gente compara com tempos passados, né? Apresentam um certo conforto ao paciente, além de restabelecer a função e a estética para o nosso paciente. Bom, o nosso trabalho ele é uma revisão de literatura que foi realizado através de uma pesquisa com base em artigos científicos e também em livros. O objetivo do nosso trabalho é esclarecer as técnicas abordadas relacionadas a próteses sobre implantes cimentadas e também sobre prótese sobre implantes parafusadas. Nós vamos estar apresentando as indicações, contraindicações, vantagens e desvantagens, além de um passo a passo, a fim de esclarecer ambas as técnicas para a gente poder estar norteando o cirurgião dentista na escolha do tipo de prótese a ser utilizada. Bom, então, o que é uma prótese sobre implante? A prótese sobre implante, ela é uma estrutura que vai ser fixada ao implante. Ou seja, a gente tem um implante dentário, propriamente dito, né? Que geralmente é um parafuso de titânio que a gente vai fixar ao osso. E a gente tem a prótese sobre implante, que é a coroa que vai ser fixada. Ela pode ser do tipo unitária, do tipo parcial ou do tipo total. Então, como que essa prótese ela pode ser fixada? Que aí a gente entra no tema, de fato, do nosso trabalho, que são as próteses cimentadas e as próteses parafusadas. Então, essa prótese, ela pode ser fixada por meio de um parafuso ou por meio de um cimento. Bom, como a gente tem na imagem aqui, é só importante a gente relembrar um pouquinho de um componente protético chamado pilar protético, que está ilustrado aqui. O pilar protético é o que vai fazer a ligação entre o implante e a nossa prótese. Então, como que a prótese vai ser fixada quando ela for parafusada? Pode ser prótese parafusada quando ela é fixada sobre o implante através de um parafuso, que é colocado ligando a prótese ao implante. Então, essa prótese parafusada, ela vai ser adaptada com um parafuso sobre o nosso componente protético, que é ligado ao implante que a gente realizou no nosso paciente. Esses parafusos, como a gente pode ver na ilustração da direita, na figura A, eles são colocados na parte ocluso ou na parte lingual do dente. E aí fica dessa forma. E aí a gente vai fazer a cobertura dela com resina composta, para a gente poder proporcionar um pouquinho mais de estética para o paciente. Já quando a gente fala da prótese cimentada sobre o implante, ela vai ser fixada por meio de cimento. Então, ela possui a retenção da prótese, né, do pilar, através de um cimento definitivo ou provisório. Então, essas próteses cimentadas, elas têm um parafuso que vai conectar o pilar ao implante, mas neste caso, a prótese vai ser cimentada ao pilar e não parafusada. E aí a gente acaba tendo um aspecto estético melhor, como a gente pode ver na nossa figura B. Então, quais seriam as principais diferenças entre uma prótese
cimentada e uma prótese parafusada. Logicamente que a principal diferença é a forma que elas são fixadas, uma por meio de cimento e a outra por meio de parafuso. Só que a gente também tem uma diferença no componente protético da prótese, porque a seleção do meu pilar protético, ela vai depender do tipo de prótese que eu vou fazer. E outra diferença também, que ela é bem perceptível, entre uma prótese e outra, é esse orifício, né? Porque a prótese cimentada, ela não tem esse orifício na oclusal, como a gente pode ver na ilustração A, que ela mostra que tem uma abertura. Essa abertura é para dar acesso à cabeça do parafuso, para a gente poder parafusar. E aí, para esse orifício ele não ficar exposto, como eu já disse, a gente faz o vedamento dele através de resina composta. Então, essas são as diferenças básicas e primordiais entre a prótese sobre implante cimentada e a parafusada. Vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo da prótese parafusada. Para se fazer a confecção de uma prótese parafusada e a instalação, antes deve-se fazer a moldagem do implante. Geralmente, ao redor do implante é colocado cicatrizantes, e esses cicatrizantes eles devem ser removidos para a instalação do pilar. No caso abordado, o pilar que vai ser utilizado será o Steticone, que é um dos pilares indicados para a prótese parafusada. O exemplo ele vai ser da região do dente 25 e após a instalação do pilar, se posiciona o transferente de moldagem. Se faz uma radiografia periapical para avaliar a adaptação e só assim se faz a moldagem. As figuras desse slide, elas estão mostrando o implante posicionado na região do 25 com o pilar que foi selecionado. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem, de baixo, é o transferente de moldagem já colocado no lugar, já parafusado. E a terceira é uma radiografia periapical, né, mostrando que o transferente de moldagem está adaptado. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de moldagem. Assim que o transferente de moldagem é adaptado e parafusado ao implante, é muito interessante que se coloque uma bolinha de algodão na cabeça do parafuso. Isso vai evitar com que o material que será usado para a moldagem entre nesse espaço e depois dificulte a retirada, o desparafusamento do transferente, porque ele vai precisar ser desparafusado. Se deve selecionar uma moldeira adequada, né, para a região. É utilizada uma moldeira individual. Essa moldeira ela deve ser testada. A moldagem vai ser realizada com silicone de adição. Esse silicone de adição ele é composto por duas massas. Uma densa, que ela é manipulada manualmente, né? É juntada a pasta densa com o catalisador e colocado na moldeira. E a pasta fluida, ela é dispensada por uma pistola, que vamos levar o material até a boca do paciente e botar em volta de todo o transferente. Assim que esse material for colocado em volta de todo o transferente, leva-se a moldeira com o material pesado à boca do paciente para fazer a cópia do implante. Tem que ter o capricho de, quando estiver fazendo esse processo, limpar a área do transferente e deixar o parafuso à mostra, porque ele vai precisar ser desparafusado assim que o material toma presa. Quando o material toma presa, quando o silicone de adição tomar presa, no caso, né, esse parafuso ele vai ser desparafusado e o transferente de moldagem ele vai sair junto com a moldagem. Após, né, a execução da moldagem, se deve posicionar os análogos e parafusar eles aos transferentes de moldagem fixados no molde. Para o vazamento do gesso, se deve confeccionar uma resina resiliente em volta de todo o análogo.
Isso vai evitar que essa área fique tomada pelo gesso. Esse passo é realizado quando os implantes são subgengivais, que é o caso. Quando o implante não é subgengival, não precisa ter esse cuidado. Para finalizar, o modelo é confeccionado em gesso especial e enviado ao protético para a confecção do implante. Nesse slide a gente consegue ver, né, o passo a passo. A moldagem da arcada superior na figura A. Na B, o molde da arcada superior com o análogo já posicionado, né, já parafusado. Na C, os análogos do implante, né, do elemento 25. Na D é a resina para esse reembasamento, essa proteção que precisa ser feita. E na E é essa gengiva artificial já depositada no molde. Nesse slide nós podemos ver fotos da prótese sobre implante com o material restaurador provisório. Com esse material provisório, o paciente é mandado para casa, ele fica com a prótese, porque ele volta depois de um tempo para a gente ver se está tudo certo e se pode realmente já colocar o selamento oclusal com resina composta, que é o material permanente, que é o selamento permanente, né? Antes de colocar esse selamento e fechar o orifício, se deve avaliar a oclusão, se por um acaso teve algum desconforto em casa ou no consultório mesmo, durante o uso da prótese, deve-se avaliar o cuidado de higiene que o paciente teve durante esse tempo que ele ficou com material provisório, né? E aí sim, se tudo estiver certo, correto, a gente faz a substituição do material provisório e se deve verificar se o torque da prótese ainda permanece certinho, né? Se está em 20. E para finalizar, se deve selar o orifício com resina composta e não se deve tirar a camada de teflon que está ali, porque essa camada de teflon que a gente colocou antes do selamento provisório, ela vai proteger a cabeça do parafuso. E aí, quando a gente for, se por algum motivo tiver que fazer a retirada desse material, né, do selamento para desparafusar a prótese, vai ser muito mais fácil do que se ela não tivesse ali. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o passo a passo de uma prótese cimentada. A gente vai abordar uma sequência clínica, tá, de uma forma sucinta, de uma prótese unitária cimentada através de um pilar pré-fabricado. E o exemplo desse pilar pré-fabricado é o munhão universal, que é um tipo de pilar pré-fabricado que é muito utilizado no Brasil. Então, como mostram as figuras, a gente tem na figura A a instalação do munhão universal na boca do paciente, e aí a gente vai precisar confeccionar uma coroa provisória. Vamos selecionar o dente de estoque, como está na figura B. Vamos fazer uma perfuração, né? As adaptações. E aí, na figura D, ele mostra o cilindro provisório e o dente de estoque com a perfuração realizada. Seguindo a sequência, na figura A, a gente vê o dente já adaptado na boca do paciente, para a gente poder analisar se tem alguma irregularidade, principalmente nas regiões interproximais. Na figura B, a gente vai estar fazendo adaptações com a resina acrílica, né, no dente de estoque. Na C, a gente tem a ilustração do cilindro provisório com o dente de estoque já encaixado, tá? Na D, a gente tem a união do dente de estoque ao cilindro provisório. Na E, a gente tem a complementação da união do dente de estoque ao cilindro, só que agora fora da boca do nosso paciente. E na F, a gente tem o desgaste de excedentes da resina acrílica com brocas específicas para esse desgaste.
Dando sequência na figura A, a gente tem o acabamento e o polimento da nossa coroa provisória. Na B, ilustra a cimentação da nossa restauração provisória sobre o munhão universal. Na C, a gente tem ilustrado a instalação do componente de moldagem sobre o pilar. Lembrando que nesse caso a moldagem ela foi feita através da técnica de moldeira fechada. Então, a gente utiliza um componente próprio para a técnica de moldeira fechada. E esse componente, ele deve ser correspondente ao pilar que está instalado na boca do meu paciente. Já na D, a gente tem a inserção do material de moldagem, né? Na E, a moldagem sendo realizada. E na letra F, a gente tem já a moldagem feita e a ilustração do transferente de moldagem que já está capturado no molde, está exemplificado aqui. Agora, a gente tem ilustrado na figura A um munhão universal. Na figura B, a gente tem a estrutura metálica encaixada ao análogo do munhão universal, tá? Isso no modelo. Na C, a gente tem a prova da estrutura metálica, agora na boca do paciente. E na D, a gente tem uma radiografia periapical para a gente poder conferir se a adaptação está certinha. Na E, a gente tem um registro interoclusal na infraestrutura do metal, tá? É aconselhado fazer isso e também é aconselhado a gente fazer a análise da montagem no articulador, para a gente também tá vendo se está tudo certinho e também para estar selecionando a cor. Feito isso, a gente vai fazer a prova da cerâmica posteriormente, né? E vamos realizar todos os ajustes que forem precisos. E aí, a nossa restauração, ela vai para o laboratório, para ela estar recebendo o polimento e também a glaze. Bom, após a nossa prótese retornar do laboratório já finalizada, a gente vai proceder com a instalação, com a cimentação da prótese propriamente dita. E como que isso vai acontecer? Nós vamos remover a coroa provisória e realizar a limpeza do pilar. É ideal que a gente faça um isolamento relativo, tá? Nesse momento da cimentação. E nós vamos também fazer o afastamento gengival. Nós vamos utilizar o cimento definitivo para poder estar fixando de forma permanente a coroa sobre o munhão. Então, na figura acima, a gente tem na A o cimento sendo inserido na coroa e na B a coroa sendo adaptada ao munhão, tá? E aí, depois que esse material ele toma presa, é essencial a gente retirar os excessos de cimento, né? Com cuidado, com cautela, porque a gente sabe que cimentos eles são citotóxicos, né? Então, é muito importante a gente remover qualquer excesso de cimento. Então, finalmente, a gente tem na última figura o aspecto final da nossa coroa após a cimentação. Neste slide, abordaremos as características que definem seleção entre as próteses parafusadas e cimentadas, sendo elas retenção, oclusão, reversibilidade e estética. Começarei a falar sobre a retenção. Nas próteses parafusadas, o torque que a gente aplica ao parafuso é que irá pré-estabelecer a retenção desta prótese. Já nas próteses cimentadas, fatores como rugosidade superficial, altura das paredes axiais, convergência e o tipo de agente cimentante devem ser levados em consideração. Além disso, o cimento definitivo ele é capaz de proporcionar maior retenção devido às suas propriedades, pois ele compensa as eventuais imprecisões de adaptação. Falando de oclusão. Quando a prótese de um implante recebe uma carga axial, esta diminui a transmissão da carga para a crista óssea. Isso porque
O centro da mesa oclusal aceita as forças axiais, transmitindo-as de maneira que sejam mais bem absorvidas entre o implante e o osso. É possível diminuir esta quantidade de carga para o osso quando se utiliza uma coroa cimentada sobre o implante, mais especificadamente sobre o pilar, pois desta maneira tanto o corpo quanto a coroa do implante, os dois obtêm a carga axial, o que não ocorre quando falamos de uma prótese parafusada, onde a carga de oclusão é colocada sobre o parafuso. Estes orifícios, eles ocupam uma boa porcentagem da mesa oclusal, o que acarreta numa modificação na oclusão, devido a estes orifícios abranger uma boa parte da prótese, quando ela é parafusada. Reversibilidade. Quando se fala em uma prótese parafusada, os componentes podem ser desaparafusados, o que facilita na reversão do caso quando for preciso. Já nas próteses cimentadas, se for preciso fazer a reversão, os elementos da prótese podem sair prejudicados, pois em alguns casos a restauração precisará ser removida para alcançar o pilar e o parafuso, onde o que se encontra nela. O que pode acarretar numa perda integral da prótese, tendo que realizar um novo trabalho restaurador, uma nova prótese. Falando agora da estética. Em próteses parafusadas, o orifício que dá passagem ao parafuso, ele altera a anatomia oclusal devido à emergência desses parafusos. Por conta disso, quando houver a escolha da prótese parafusada para a região anterior, uma boa opção é a realização da instalação de implantes localizado mais paralingual, porque o orifício onde se dá a passagem ao parafuso, ele está no cíngulo, podendo assim favorecer no quesito estético. Já quando se opta pelas próteses cimentadas, ela possui a face íntegra e lisa na oclusal e no cíngulo, sendo assim melhor esteticamente. A partir deste slide, falaremos sobre as indicações e contraindicações das próteses cimentadas e parafusadas. Começarei pela prótese cimentada. Indicações. As principais indicações das próteses cimentadas se relacionam com os casos onde se requer maior necessidade estética. Em caso onde se deseja ter a face íntegra, sem abertura para o parafuso, tendo a coroa com textura lisa. E quando também há necessidade de um posicionamento da prótese sobre o implante que se encontra fora de alinhamento. Bem como também quando há necessidade de uma melhor adaptação. Já as suas contraindicações se dá quando não há retenção, quando o espaço protético é curto, ou então quando o espaço transmucoso é muito grande, podendo assim haver extravasamento de cimento para o espaço periimplantar e desta forma causando uma inflamação, uma periimplantite. No que tange a prótese parafusada, suas indicações são: quando há necessidade de reversibilidade da prótese, este também é optado quando se tem um espaço protético reduzido, quando o espaço protético é curto, não há boa adaptação da prótese cimentada. Aí deve ser optado a prótese parafusada. E quando o espaço transmucoso é muito grande, é profundo, aí então deve ser optado
a prótese parafusada, porque se for usada a prótese cimentada, vai haver extravasamento do cimento para dentro da região periimplantar. Contraindicação. A maior contraindicação da prótese parafusada é quando o implante ele está vestibularizado. Dessa forma, vai haver abertura na face vestibular da prótese. Aí vai haver um comprometimento estético. Haverá mudança de cor, pois o fechamento depois se dará por resina. E a coroa ela é feita em porcelana. Vou começar falando para vocês agora as vantagens e desvantagens de cada técnica. Vou começar falando sobre as próteses cimentadas. As vantagens. Essas têm a vantagem de ter uma confecção simplificada e uma técnica laboratorial mais simplificada também. Isso se dá pela sua proximidade com aquelas próteses convencionais. Vai ser usado praticamente a mesma técnica, a técnica do coping e por aí vai. Tem um menor risco de fratura. Esse menor risco de fratura, ele se dá porque não tem um orifício, né, que a parafusada tem. Então, isso vai ajudar. Tem uma melhor estética, porque ela pode ser confeccionada por inteiro. Tem um assentamento passivo. Como ela é só cimentada e colocada no local, você não faz força, então ela não corre o risco de quebrar ou nada assim. Tem uma melhor biomecânica e tem um equilíbrio oclusal, pelo mesmo motivo da melhor estética, pois ela é uma coisa unitária. Ela não tem o orifício que as parafusadas têm. A desvantagem é que ela é não reversível. O que isso significa? Uma vez cimentada, ela vai permanecer cimentada. Se ocorrer qualquer problema, eu não tenho a possibilidade de tirar essa prótese dali, a não ser destruindo. E tem o risco de extravasamento do cimento, mas isso pode ser controlado também pelo dentista, né? Ter uma cautela, um cuidado na hora da cimentação, mas isso pode acontecer e pode causar uma inflamação gengival. Vou falar também agora sobre o implante parafusado, a prótese sobre o implante parafusado. As suas vantagens. Ela é reversível. Se tiver qualquer problema, eu consigo retirar ela sem danificar a prótese. Eu consigo remover ela para uma higienização e ela não tem aquela linha da cimentação. As desvantagens. Requer um maior tempo laboratorial, porque ela precisa de uma confecção mais trabalhada, por conta que ela vai ter que ter um orifício para o parafusamento. Ela é menos estética, né? Dependendo. Tem um bordo, se faz um bordo no canal que vai ser colocado o parafuso, às vezes é colocado um bordo metálico ali, para evitar que na hora de estar parafusando a prótese quebre. E isso deixa ela menos estética, fora a presença também do orifício, né? Tem a questão do assentamento passivo ser muito, muito difícil, porque quando se faz a prova e se faz o parafusamento, né, para assentar a prótese, isso pode causar uma pressão, pode causar algo na prótese que acabe danificando, tem contatos oclusais prejudicados, tem um maior risco de fratura e tem uma dificuldade na realização quanto a espaços reduzidos. Bom, e o que é possível a gente concluir? Qual é o entendimento que a gente chega ao final do nosso trabalho? É que a gente não tem uma verdade universal
na escolha entre uma prótese sobre implante cimentada ou sobre uma prótese sobre implante parafusada. Nós devemos levar em conta vários fatores que devem nortear a nossa escolha. Ou seja, a gente deve observar as particularidades de cada caso clínico, o tipo de pilar protético que eu quero selecionar. Eu tenho que observar se eu tenho retenção ou se eu não tenho, qual é a estética que o meu paciente deseja, né? Além disso, também a preferência do cirurgião dentista em estar trabalhando com ambas as técnicas, com qual da técnica ele prefere trabalhar também. Então, cada técnica ela tem a sua indicação, que deve ser combinada à particularidade de cada caso clínico que a gente tem na boca do nosso paciente e qual o tratamento que a gente pode proporcionar da melhor forma ao escolher uma prótese ou ao escolher a outra prótese. Mas afinal, a gente tem sempre, seja a escolha pela parafusada ou a escolha pela cimentada, que ter um planejamento minucioso, planejamento reverso, ele é essencial. É ele que vai chancelar o sucesso da nossa restauração protética, seja ela uma restauração parafusada ou uma restauração cimentada. Agradecimentos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter nos proporcionado perseverança durante todo o curso. A nossa família tão amada, pelo apoio e incentivo que serviram de alicerce para a realização de um sonho. A nossa orientadora, pelas valiosas contribuições dadas durante todo o processo. E aos nossos professores, pela atenção dispensada, que se tornou essencial para que o projeto fosse concluído.